Olá, meu irmão em Cristo, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus, graças ao nosso eterno Criador. Hoje, mais um vídeo aqui, eu quero falar sobre a última ceia. Aquela ceia que está registrada lá em Mateus, capítulo 26, 17 ao 29, e também capítulo 24 de Marcos, 14, quer dizer, 14 de Marcos, o capítulo, versículo 12 ao 25. Você pode encontrar essa última ceia também lá em Lucas 22, 7 ao 20, 24 ao 30 e também em João capítulo 13, do 1 até o versículo 20. Veja bem, meus queridos, na semana anterior à crucificação, estava chegando muito rápido, né? Essa, essa fase da vida de Yahshua, né? O filho do Criador. Então ela estava chegando muito rápido e tinha que passar, né? Tinha que acontecer. Então essa semana que antecedia a crucificação, ela estava chegando ao seu final, porque foi na semana da Páscoa, ou seja, né, foi uma semana literalmente. Então, quando se chegou na quarta-feira, né, dessa última semana, antes da crucificação, foi um dia muito assim, vamos dizer, de silêncio, um dia de muita expectativa, tinha alguma coisa pairando no ar. Então o que é que aconteceu ali? A Bíblia diz, queridos, sobre esse dia, que provavelmente Jesus descansou em Betânia, né, com os seus discípulos. Mas na quinta-feira foram feitos preparativos, né, para a Páscoa, que nós recordamos como a última ceia, registrada na Bíblia. E ela foi feita em um cenáculo lá em Jerusalém, aonde Jesus comeu com os seus discípulos. Muito bem. Então, o que foi ali a refeição da Páscoa? Nada tem a ver com a Santa Ceia conhecida hoje nas igrejas evangélicas. Então, o que foi a refeição da Páscoa? De acordo com o Talmud, não é? Um comentário sobre as leis de Moisés foi feito pelos rabinos, eram bebido ali 4 ou 5 cálices de vinho tinto em vários momentos durante a refeição pascal. E isso está registrado no Talmud. O Talmud, para quem não sabe, não é muito importante porque ele relata a história real dos fatos judaicos. Então, o vinho era misturado com água na proporção de uma parte de água para 3 partes de vinho, ali chamado o primeiro cálice, né? Lucas 22, 1, Lucas 22, verso 17, você vai encontrar isso. E introduzia também, junto com esse ritual, ali o quê? Uma bênção sobre o dia e o vinho, não é? Então era erguido por lavagens rituais, ervas amargas, pães asmo, cordeiro assado, um banquete especial chamado o Shashigá, o Shagigá, do 14º dia, e um molho apimentado, né, era trazido ali. Então, esse ritual em que o filho era instruído sobre o significado da Páscoa, era seguido pelo entoar dos Salmos 113 e o Salmo 114, o chamado o Halel, ou Halel, como muitos, mas é com H no início, é Halel ou Halel. Então o que é que acontece ali? Depois do segundo cálice de vinho, uma bênção era proferida sobre cada item de alimento. Então, os convidados comiam em uma posição reclinada, né? Uma posição reclinada. Por que isso? Esses convidados eles tinham que comer assim. E o cordeiro era comido por último. Então, essa cerimônia ela era concluída com ações de graças, né? Um terceiro cálice de vinho, então, era chamado.
o cálice da bênção. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 16, também o Salmo 115 ao Salmo 118, você vai ver isso. Então, ali está registrado o restante do Halel, ou Halel, não é? Então, o que acontece ali? Um último cálice de vinho, às vezes, o grande Halel, o Salmo 120, não é? E o Salmo 136, um quinto, não é? Cálice de vinho era acrescentado. Então Jesus, ele provavelmente, Jesus, ele provavelmente introduziu a ceia do Senhor depois da refeição, antes do cálice. Então, naquele cenáculo ali, que era uma sala no piso superior a uma casa, é mencionado em conexão com a última ceia. O que acontecia ali então? Com as reuniões dos apóstolos, depois da ressurreição e com o Pentecostes, Lucas, no entanto, usa duas palavras diferentes, de modo que as referências podem ser a dois lugares diferentes. Então, o que acontece? Grandes cômodos ali no cenáculo, grandes cômodos no piso superior, com escadas interiores e exteriores, são conhecidas dos tempos do Antigo Testamento. Se você for a 2 Reis, né, no capítulo 1, versículo 2, você vai ver esse exemplo ali. Então, o cômodo onde foi registrado ali, ou foi feito, né, onde foi realizado a última ceia, então aquele cômodo onde foi celebrada a última ceia, ele podia ter sido um cômodo fechado, mas também poderia ter sido um cômodo aberto, ou, como se diz lá no hebraico, né, med hafer, ou sobre um telhado coberto de barro, em que as famílias árabes, né, na casa principal de uma aldeia, ainda passam grande parte do seu tempo. Então, provavelmente, era quase impossível, não é? Provavelmente, era quase impossível definir o local exato onde foi feito isso. Até hoje se pensam desse jeito, né? Ou acham desse jeito, ou tratam desse jeito. Então é quase impossível definir o local exato. Alguns julgam que tenha sido na casa de Maria, que é a mãe de João Marcos. Epifânio nos diz, por exemplo, Epifânio nos diz que o imperador Adriano visitou o local no ano 135 DC, local este que possivelmente foi feito ali a última ceia. E esse local, agora, ele é chamado de cenáculo, um cômodo superior tradicional, onde está localizado em uma igreja que era, até pouco tempo, a mesquita de Ein-Nabi Daud, né? Ein-Nabi Daud, ou Ein-Nabi Daud, né? Ou como quer que seja, né? Como diz o nosso irmão ali, eu esqueço o nome do nosso irmão, Limpos pela Graça, né? Isso não me interessa. Ele fala que isso não interessa, nome, saber nome certinho e tal. E é verdade. Então, o que acontece ali, irmãos? O benfeitor. Nessa última ceia, tinha um benfeitor. Um benfeitor. Por exemplo, deuses, reis, cidadãos notáveis eram chamados de benfeitores, não é? Por algum ato especial que tivessem realizado. Eles recebiam um título e os seus nomes eram escritos em um registro. Até mesmo naquela época, déspotas, né, cruéis, como Ptolomeu, que é o Ptolomeu VII, né, do Egito, que viveu entre o ano 147 a 117 a.C., apelidado de Grande Barriga e Malfeitor, receberam o título de benfeitor.
Então, era feito também a lavagem dos pés. Como que era isso? Moisés escreveu sobre uma lavagem ritual para os sacerdotes. Êxodo 30, versículo 17. Então, do 17 ao 21, melhor. O que que acontece? Normalmente, a esposa ou um servo lavava os pés dos convidados, embora o anfitrião pudesse fazê-lo para um convidado especial. Então tinha o cálice. Nessa última ceia também tinha um cálice. Nos tempos antigos, por exemplo, o cálice, os cálices, tem que ser no plural porque eram vários cálices, os cálices eram feitos de cerâmica ou de metal. Eles eram basicamente de dois tipos. Alguns tinham asas, né? O cálice mais comum era uma taça rasa, sem asas, né? E tinha uma variedade de formato ou de formas, de tamanhos, né? Muitos materiais eram usados para fazer cálice. Os materiais usados eram ouro, prata, bronze, cerâmica, madeira, chifre. E algum tempo depois usaram também o chumbo, né? Usaram o estanho. Zeferino de Roma, por exemplo, que era contemporâneo de Tertuliano e Jerônimo, falaram de cálice de vidro e até mesmo cálice de cristais, né, para a comunhão. Então, Jerônimo também falou de cestas de pão, por exemplo. Então, nessa última ceia, eram feitos ou foram feitos vários rituais, cerimônias. Então, vieram a ser associados com os cálices. Por exemplo, o Talmud judaico, por exemplo, ele prescrevia ou prescreve ali limpezas rituais para 7 tipos de recipiente, incluindo utensílios de barro, metal, osso, madeira. Então, os judeus, eu quero dizer, os judeus tradicionais. Os judeus tradicionais, como os fariseus, que também eram judeus, tradicional, os fariseus, eles lavavam todos os cálices que tinham entrado em contato, né, de alguma maneira com pecadores e as pessoas da terra, o cidadão comum. Então, se você observar, essa cerimônia especial de lavagem, ela não incluía apenas os cálices, mas também jarros e cântaros, do jeito que está em Marcos, no capítulo 7, versículo 4. Então, o propósito dessa cerimônia era distinguir, olha que interessante, o propósito dessa cerimônia era distinguir os judeus de seus correspondentes gentios. Preste atenção. Como que a igreja evangélica, ela fazendo o ritual da Santa Ceia, como que ela deixa a desejar e ela nem está aí, porque isso era um ritual judaico para os judeus e não para os cristãos do século 21. É muito bom a gente falar isso. Então, há muito o simbolismo do cálice, por exemplo. Há muito simbolismo conectado com os cálices. No Antigo Testamento, um cálice é um símbolo de bênção para um bom homem, né? Ou um homem bom, por exemplo, não é? Então, para um homem mau, o cálice simbolizava punição. No Novo Testamento, um cálice é sempre um símbolo de sofrimento ou aflição. No entanto, porém, preste atenção, ele também simbolizava, ou nos tempos bíblicos, simbolizava, né? Vamos usar o tempo verbal do passado mesmo, né? Ele simbolizava a comunhão com o próprio Senhor. Então, Lucas
menciona 2 cálices. Lucas, ele menciona 2 cálices na última ceia. Isso pode refletir a influência da refeição pascal ou uma tradição local da igreja. Vamos pegar aqui então o primeiro item, o pão, por exemplo. O pão. Além da água, o pão, ele sempre foi considerado o esteio da vida. Além da água, o pão, ele sempre foi considerado o esteio da vida. Se alguém comesse pão e bebesse vinho com outra pessoa, seria um sinal de íntima amizade. Isso aqui é muito interessante. Agora, nos tempos bíblicos, o pão podia ser feito de trigo, podia ser feito de cevada, de favas, lentilhas, trigo moído, aveia ou farinha. Isso você vai encontrar no livro de Ezequiel, no capítulo 4, versículo 9. Embora os 2 primeiros fossem os mais comuns, o pão e o vinho, preste bem atenção, os grãos eram moídos com um pilão ou levados a um moinho. Então o grão moído ou farinha era então misturado com água ali saía o pão. Agora veja bem que interessante. Em 1941, se não me falha a memória, lá em Ez-Zeb, que é uma cidade ali, uma figura de barro de uma mulher amassando pão, ela foi descoberta em um cemitério. A sua data é anterior ao ano 600 a.C. Então, depois de amassado, o pão era assado de uma das 4 maneiras que existia, uma era mais destacada. De que forma? De 4 maneiras como que o pão era assado. Ele era assado sobre pedras quentes, às vezes. Ele era assado sobre uma grelha, né? Ou uma panela de barro. Era assado em um cilindro de barro aquecido ou em uma panela portátil. Mas a que se destacava era sempre sobre pedras, ou a pedra era plana e quente. Era a que mais se destacava. Então, meus queridos, o combustível consistia de gravetos. O combustível para assar esse pão, ele consistia de gravetos, galhos, não é? de madeira e alguns restolhos de madeira também, não é? Então o pão ele tinha o formato redondo, não é? Não é como o nosso pão de hoje, né? Mas o pão ele tinha um formato redondo, aquele pão, né? Que foi servido ali na última ceia. O pão ele era achatado também, era redondo, achatado, né? Depois, então, depois da ceia, se você observar bem, quando o Mestre Jesus, ele fala aquelas palavras, é claro que isso é retratado em algumas pinturas, né? Então, além dele ser redondo e achatado,
né? Ele era esférico ou em forma de coração. Isso é interessante, né? Então, normalmente, ele tinha um pouco mais de 45 centímetros de diâmetro, né? Então, muitas vezes continha artifício. Agora, é interessante que no Novo Testamento, o que é um testamento? É bom falar isso aqui para você. Um testamento ele pode ser uma expressão de vontade ou desejo ou um conserto. Depois da ceia, quando tomou o terceiro cálice da refeição pascal, e ele falou, né, sobre o novo concerto no seu sangue, Lucas 22:20, né? Está registrado isso, por exemplo. Então Jesus ali, ele combinou as verdades de Êxodo 24, versículo 8, e também Jeremias 31, versículo 1. Então é interessante que muita gente não observa isso, mas é interessante observar. Então Jesus, quando ele falou sobre o novo concerto, ele combinou as verdades de Êxodo 24 e versículo 8 e Jeremias 31 e versículo 31 também. Então o concerto é a declaração de Deus sobre a sua vontade. Talvez Jesus estivesse falando sobre o seu testamento ou a expressão da sua vontade. Então, uma vez que ele estava prestes a morrer, os dois significados são possíveis. Por isso, a última ceia. Mas você sabe por que a igreja evangélica ela continua praticando ceia como um ritual? Porque ela não acredita no novo concerto, na nova aliança. Por quê? Eles ainda praticam a Santa Ceia anunciando a morte do Senhor. Mas Yahshua, ele já nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou. Por isso, a Bíblia diz, Hebreus capítulo 10, que a lei era sombra das coisas futuras. Nós já estamos num novo e vivo caminho. Nós não somos mais gentios, nós somos Israel de Deus. A última ceia já foi realizada. Então, quem realiza ainda santa ceia, ainda anuncia a morte do Senhor. Nós não fazemos mais isso porque a última ceia representava o novo testamento, o novo, o quê? Um novo concerto, uma nova aliança. Isso é a verdade. Graça e paz. Amém.